Shalom, shalom, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça, paz, prosperidade, bênção, vida em abundância sejam sobre você, sua casa e sua família. No dia de hoje, Deus abençoe você, que as mãos poderosas do Pai Todo-Poderoso abençoem você, seu lar, seu trabalho. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Também a tua empresa, que você seja cuidado por Deus, seja abençoado por Deus nessa semana que nós estamos iniciando aí em nome de Jesus. Eu te convido a ficar comigo até o finalzinho desse vídeo, tá bom? É um vídeo rápido, mas eu quero falar com você hoje sobre o shofar ou a bat-kol, a voz de Deus. E eu quero que Deus traga alguns direcionamentos proféticos, alguns ensinos maravilhosos para você, para a sua vida, tá bom? Tremendamente poderosos aí em nome de Jesus. Então, fica comigo, se você puder aí, curta esse vídeo. Eu peço que você compartilhe desde já com alguém. Compartilhe aí nas suas redes sociais, tá bom? Para que também possam desfrutar desse momento especial que nós teremos juntos. Deixa aí o seu comentário. Se você quiser fazer um pedido de oração, deixa aí o seu pedido de oração em nome de Jesus. Deixa o seu pedido de oração. E se você preferir, eu tenho na descrição do vídeo, um número de WhatsApp. E esse número de WhatsApp é exatamente para que você possa mandar um pedido de oração. Então, se você quiser, aproveita, vai lá, tá bom? Está na descrição do vídeo. Vai ser um prazer nós estarmos orando por você. Bom, quero compartilhar com você hoje a respeito do shofar. Quero conversar um pouquinho com você a respeito disso daqui e também da bat-kol, a voz de Deus. O que isso tem a ver um com o outro, tá bom? Então você está ouvindo, inclusive eu deixei aí no fundo musical com o som do shofar para você ouvir. Eu quero que seja algo tremendo para a tua vida em nome de Jesus. Bom, no mês bíblico de Elul, esse mês bíblico que nós estamos vivendo, o shofar costuma ser ouvido todos os dias. É uma tradição ouvir o som do shofar todos os dias. É uma tradição tocar o som do shofar todos os dias. Por quê? Porque isso é feito. É um chamado para o despertamento da nossa alma, para o despertamento dos nossos sentidos espirituais, para nós ouvirmos a voz de Deus. E também é um chamado para as festas bíblicas que vão começar daqui a pouco, em breve, começam aí ainda nesse mês. Nós teremos aí, nesse mês de setembro que nós estamos vivendo, começam as festas bíblicas, mas na verdade é no finalzinho de Elul, no início do próximo mês bíblico, nós começamos festas bíblicas, precisamente no dia 22 de setembro, tá bom? A partir das 6 da tarde do dia 22 para o dia 23, nós temos aí a festa de Yom Teruah, conhecido como a festa das trombetas, também chamado de Rosh Hashanah. Nós temos no dia 1º de outubro, ou melhor, dia 1º de outubro, eu estou confundindo as datas aqui, dia 1º de outubro, do dia 1º de outubro para o dia 2 de outubro, nós temos Yom Kippur, que é a festa do dia do perdão. É uma festa. Deus considera uma festa, mas depois eu explico sobre essas coisas, depois eu faço uma live especial sobre isso. E a partir do dia 6 de outubro, nós temos a festa de Sukkot, ou a festa dos tabernáculos. Lógico que para muitas igrejas isso parece não fazer sentido, muitas igrejas não celebram, né? Hoje nós temos visto muitas igrejas estarem iniciando o entendimento da celebração de festas bíblicas. Nós temos algumas igrejas começando a celebrar as festas bíblicas. Eu não vou falar dessas festas hoje, eu não vou falar dos Moedim, tempos determinados, não.
isso a gente fala depois. Mas a partir da hora que eu entendi, né, que a igreja primitiva, ela celebrava tudo isso, e que quando a igreja foi institucionalizada, ela perdeu essa característica, foi proibido todas essas coisas, eu entendi que a igreja passou aí por 1700 anos distante de coisas que Deus instituiu, foi Deus que instituiu. E a igreja primitiva vivia essas coisas. A partir da hora que eu entendi isso, eu comecei a resgatar, então, essas festas. Eu comecei, já faz anos que nós celebramos festas bíblicas, já faz anos que nós levamos essas coisas a sério e levamos em consideração, porque foram coisas que Deus determinou, né? Algumas pessoas vão usar, algumas igrejas vão usar o shofar como tem usado. Alguns vão falar isso daí é apenas um modismo, e pode até ser um modismo dentro da vida cotidiana de muitas igrejas, quando não utilizados com discernimento do que realmente significa. Não é simplesmente fazer barulho, não é simplesmente tocar de qualquer jeito, né? Não, de jeito nenhum. Tem um significado profundo. Eu quero compartilhar um pouquinho desse significado, porque é profundo demais, e se eu for aprofundar, vai ser um estudo longo. Eu não pretendo isso. Quero que seja um vídeo rápido. Então eu vou compartilhar alguma coisinha aqui com você. Algumas pessoas podem falar, isso daí é judaísmo dentro da igreja. Como eu disse, não é judaísmo dentro da igreja, mesmo porque a igreja primitiva utilizava todas essas coisas. Nós temos que lembrar que Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, eles pregavam a Torá, eles ensinavam a Torá, né? Eles tinham todos os seus ensinos, e eles utilizavam, celebravam festas bíblicas, utilizavam sempre isso daí pelos 200 anos que se seguiram depois de Jesus ter ressuscitado e voltado aos céus. Somente a partir do ano 300 para frente, quando a igreja foi institucionalizada, a igreja então perdeu essas características. Mas vamos lá, eu quero compartilhar com você 3 coisas, tá bom? A Bíblia nos revela coisas interessantes a respeito do shofar e da bat-kol, voz de Deus, a voz dos céus, tá bom? Então a Bíblia nos ensina, fala algumas coisas, e eu quero compartilhar só 3 coisas, de forma rápida, 3 coisas com você. Primeiro, que o shofar sempre está relacionado com a voz de Deus, nós vamos ver isso. Segundo, que Deus determinou o uso do shofar, inclusive como deveria ser tocado, quando deveria ser tocado, né? Deus determinou, está na Bíblia. E terceiro, há um poder sobrenatural no toque do shofar para o despertamento da alma humana. Se esse assunto te interessa, mais uma vez eu falo para você, fica comigo, é rapidinho, vou conversar com você a respeito disso agora. Compartilha aí com alguém, tá bom? Primeira coisa, o shofar sempre está relacionado com a voz de Deus. E eu vou mostrar para você dois textos aqui muito relacionados entre si. O primeiro deles diz respeito a Êxodo capítulo 20, do versículo 18 ao 19, quando Deus fala para Moisés levar o povo diante do Monte Sinai, porque ele ia falar com o povo, ele ia se manifestar de uma forma tremenda. Então lá no capítulo 20, versículo 18 em diante, diz assim: todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, porque era isso que estava acontecendo, o Monte Sinai começou a fumegar, pegar fogo, e haviam trovões, relâmpagos, uma coisa assim absolutamente tremenda. A Bíblia nos relata que Deus habita no meio dos trovões. O livro do Apocalipse mostra cenas incríveis, fascinantes com isso. Então ali diz que o povo, quando viu os trovões e os relâmpagos e escutou o som do shofar, em algumas Bíblias vai estar escrito assim, o som de buzinas, em outras Bíblias vai estar escrito o som de cornetas, em outras vão estar escrito o som de trombetas. Por quê? São edições diferentes, são traduções, e essas edições trazem palavras diferentes, mas no final das contas,
no hebraico você vai ouvir falar que é shofar. Shofar, ok? Shofar, daqui a pouquinho eu falo sobre isso aqui para você. Então olha só, diz que eles escutando o som do shofar, a trombeta e a montanha fumegante sentiram grande pavor. Eles estremeceram, ficaram com medo e procuraram manter-se afastados e rogaram a Moisés: fale Deus com você e você nos transmite, mas Deus não fale conosco. Nós não queremos ouvir a voz de Deus, tamanho temor que eles ficaram. O segundo texto está lá no Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 27 em diante. Aquele texto que Jesus estava subindo para Jerusalém, Jesus chora no meio do caminho, né? Tem um pedacinho lá, diz que Jesus olha para Jerusalém e fala: Jerusalém, se você soubesse o que está preparado para você hoje, mas você não pode ouvir. Você não vai conseguir entender isso. O que acontece? Nesse texto diz assim: agora a minha alma está perturbada, está entristecida, disse Jesus. E o que eu vou dizer? Pai, salva-me dessa hora? Não. Eu vim precisamente para esse propósito e para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, uma bat-kol, uma voz dos céus dizendo: eu já o glorifiquei e o glorificarei uma vez mais. Todavia, a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado. Outros gritavam ou garantiam: um anjo falou com ele. Eu quero que você entenda esses dois textos. No primeiro texto, lá em Êxodo, muitos séculos antes, Deus fala com o povo no Monte Sinai. E eles escutam o quê? O som de trombetas, o som de chofares. O som de chofares. E o povo tem medo, porque eles veem trovões, relâmpagos, uma glória tremenda. Nesse segundo texto, Jesus caminhando em direção a Jerusalém, Jesus fala com Deus e uma voz vem dos céus, Deus fala com ele. E o que o pessoal escuta? O que o povo escuta? Alguns escutaram trovões e relâmpagos, falaram: olha, vai chover. Eu estou escutando trovões, da mesma forma como lá no Sinai. Outros ali não entenderam a voz de Deus, falaram: é um anjo que falou com ele. Eu tenho um estudo, inclusive, profundo sobre isso daí. Mas olha que coisa interessante, queridos. O que é interessante é que o shofar está sempre relacionado com a voz de Deus. Os textos bíblicos deixam muito claro que toda vez que o shofar é tocado, é um chamamento. O shofar ele é utilizado em atos proféticos dentro da Bíblia, trazendo um poder sobrenatural da parte de Deus para quebrar, para destruir barreiras, para chamar, para converter os corações. É uma coisa assim fantástica. Inclusive o Talmud, quando ele vai falar de trovões, o Talmud ele diz que Deus criou os trovões para despertar o homem. E nós vemos aí trovões lá no Monte Sinai e vemos as pessoas escutando trovões lá quando Deus estava falando com Jesus, quando Jesus subia para Jerusalém. Em ambas as passagens, a bat-kol, a voz de Deus, foi ouvida, mas nem todos ouviram, nem todos conseguiram compreender. Lá no Monte Sinai, as pessoas ficaram apavoradas. Alguns ouviram trovões, outros ouviram a voz de Deus, e o que Deus falava, eles profetizaram. Está lá em Êxodo. Eles transmitiram: olha, nós ouvimos, Deus está falando tal coisa. Mas alguns escutaram trovões, outros escutaram apenas as trombetas. Pelo menos eu compreendo isso. Ou pelo menos todos escutaram. Agora, quando nós vamos lá para o livro de João, nós vemos então que alguns não conseguiram discernir a voz de Deus. Uns acharam que eram anjos que estavam falando. Outros acharam que ia chover, porque escutaram trovões. Não conseguiram discernir.
Queridos, o shofar é esse instrumento aqui. Ele é feito com chifres de carneiro, né? Ou chifres de antílope. Também tem outros modelos. O importante é que todos eles são feitos de um animal kosher, ou seja, são produzidos a partir de um animal que seja puro, E há direcionamentos para que seja feito, né, segundo um direcionamento de Deus, para ser usado em ocasiões especiais. E Deus fala como utilizar, para que utilizar. Mas uma das coisas mais interessantes é que nessas vezes que Deus falou com pessoas, ou que Deus manda que o shofar seja tocado, tem a ver com a voz de Deus. É Deus direcionando, é Deus falando. Existe um poder sobrenatural que sai da parte de Deus para mudar as situações. Então veja bem, quando Deus ele mostra fenômenos naturais, como nós vimos lá no Sinai e também quando Deus falou com Jesus, o que acontece? Deus está chamando a atenção das pessoas para que as pessoas escutem a voz de Deus. E o toque do shofar, ele representa a voz de Deus. É um chamamento para despertar a nossa alma, para despertar o íntimo das emoções, da atenção das pessoas, para que elas se voltem para a voz de Deus, para que elas atendam a um chamado de Deus. Então não é simplesmente tocar o shofar, não é simplesmente fazer barulho, não é isso. O shofar tem a ver com a voz de Deus, um chamado. E tudo isso é bíblico, isso tudo é compreendido de forma espiritual. Para quem não é espiritual não vai entender. O apóstolo Paulo diz, vocês são espirituais, então andem de forma espiritual. E eu sempre falo, para entender coisas espirituais, você tem que ter uma mente espiritual, senão vai ser loucura. O povo vai falar, esse povo é um bando de doido aí que fica tocando esse berrante. Isso daqui não é um berrante. Não é um berrante. Também não é um instrumento musical. O som dele não serve como instrumento musical. Ele é um instrumento profético que profetiza a voz de Deus. Segunda coisa, Deus determinou o uso do shofar e como ele deveria ser usado, como ele deveria ser tocado. O shofar ele era utilizado para várias coisas. Primeiro, no primeiro dia de cada mês bíblico. Em algumas bíblias vai falar aí no dia da lua nova. Na verdade, em hebraico, Rosh Chodesh. Rosh Chodesh significa não lua nova, mas significa cabeça do mês, ou primeiro dia do mês. E Deus determinou que no primeiro dia do mês, quando as ofertas fossem entregues, o shofar deveria ser tocado. E isso se tornaria um memorial em favor do povo de Deus. Deus até fala, quando vocês estiverem numa guerra, os inimigos estiverem vindo, pega o shofar, toca o shofar, porque eu vou ouvir dos céus e vocês serão salvos. Deus estava falando, eu vou escutar o chamado de vocês através do shofar e eu vou descer e eu vou livrar vocês. O shofar deveria ser tocado em dias de festas bíblicas, nos moedim, nos tempos determinados. Como eu falei, logo nós começamos os moedim. E depois eu faço algumas lives aí, alguns vídeos especiais para falar sobre as festas bíblicas que vão acontecer. Mas a realidade é que Deus determinou que isso fosse feito. Deus determinou que o shofar fosse tocado de algumas formas específicas para chamar o povo. Para chamar o povo para ir para a presença dele, para diante da tenda, para diante do tabernáculo, porque Deus ia falar, Deus ia trazer uma mensagem para o povo. Então era um toque de chamamento. Se ele fosse tocado de uma outra forma, era para levantar o acampamento e partir para um outro local. Se ele fosse tocado de uma outra forma, era um chamamento para a guerra. Enfim, existiam vários toques diferentes para coisas diferentes. Então eu sempre falo, queridos, não é apenas pegar o shofar e ficar fazendo barulho,
porque daí vai ser só barulho. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que se a pessoa que toca o chofar, ele não souber tocar, ele der um toque incerto, impreciso, como é que os ouvintes vão entender qual é o chamado? E por outro lado, a Bíblia diz também que as pessoas precisavam entender, discernir o toque do chofar. E isso me lembra uma coisa fantástica. A Bíblia diz que quando Yeshua, quando Jesus retornar, quando houver então o arrebatamento do seu povo, os chofares, na sua Bíblia está escrito que vão soar as trombetas. Na verdade, vão soar o som dos chofares. Os anjos vão tocar os chofares, as trombetas. E nós temos que discernir isso, compreender esse som. É o que a Bíblia fala. Agora, olha que coisa interessante. Quando Deus falou com Jesus, as pessoas não conseguiram discernir a voz de Deus. E aí, fica uma pergunta para mim e para você. Nós temos ouvido a voz de Deus? Deus tem falado conosco todos os dias, não só através do som do chofar, mas Deus tem falado de diversas formas, de diversas maneiras. Será que nós temos dado ouvidos ao som, a bate-cor, voz de Deus? E terceira coisa, o poder sobrenatural que existe no toque do chofar. Eu quero lembrar para você que Deus determinou para Josué que chofares, trombetas, fossem usadas quando eles iam rodear a cidade de Jericó, e Deus deu para ele uma estratégia. Olha, vocês vão rodear a cidade uma vez por dia, depois no 7º dia vai ser feito isso e tal. Aí vocês vão gritar, aí vocês vão tocar o chofar e as muralhas vão cair. E há um poder sobrenatural, tá bom? Um poder sobrenatural. Que quando os chofares foram tocados, as muralhas de Jericó ruíram. Imagina o poder sobrenatural que um toque preciso, profético, com entendimento tem quando nós ouvimos esse som. Que poder que esse som tem para despertar a nossa alma. É um chamado, um chamado para as festas bíblicas, um chamado para um novo tempo, um chamado para nos despertarmos para as coisas de Deus. O chofar vem para nos despertar e ativar em nós as capacidades que estão dormentes de conquistas espirituais, e tornar o nosso intelecto mestre sobre as nossas paixões, fazer com que nós consigamos dominar os nossos sentimentos. Queridos, o toque do chofar é fantástico. A voz de Deus está sempre ligada ao toque do chofar. Então não é um mero modismo, pode ser para muitas pessoas, pode ser que muitos utilizem porque é bonito, acha isso interessante. Nós tocamos o chofar em vários atos proféticos com entendimento. Fazemos isso na abertura dos nossos cultos de adoração a Deus. Fazemos isso nos momentos de guerra, de batalha espiritual. Fazemos isso com entendimento, porque sabemos que a voz de Deus está sendo lançada. A voz de Deus está fluindo para quebrar barreiras, para destruir coisas e dar a conquista e a bênção para o seu povo. Quero convidar você ao som do chofar para que você possa orar comigo nesse momento. Feche os teus olhos. Pai querido, eu agradeço por esse dia. Agradeço por estarmos iniciando uma nova semana, uma jornada de fé. Eu agradeço pela palavra que o Senhor trouxe para o nosso coração. Eu peço que o Senhor fale com cada um. Que eles possam ouvir a voz do Teu Espírito, a voz do chofar. Eles possam ouvir, ó Deus, o Teu chamado. Que nós possamos escutar os Teus chamados todos os dias. Entender o que o Senhor quer. Senhor, que nós não venhamos fugir, assim como o povo de Israel fez lá no deserto, quando diz, olha, nós não queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos Te escutar e nós queremos compreender. Que nós não sejamos como aconteceu nos dias de Jesus, quando Ele disse a Jerusalém, se você pudesse discernir o que tem, o que existe para você hoje,
Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso entendimento espiritual, para que nós possamos discernir as coisas do Senhor e o nosso coração seja ativado, nós possamos ouvir a Tua voz e a Tua voz venha converter o nosso coração a Ti. Nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe a tua semana. Compartilha esse vídeo, curta esse vídeo, tá bom? E eu convido você também a curtir e a conhecer os vídeos da página do nosso ministério, do Ministério Beit Church. Na descrição do vídeo aqui, do meu vídeo, tem um link que é o endereço do canal do YouTube do nosso ministério. Vai lá, todos os dias tem oração, todos os dias tem um pastor ministrando sobre a sua vida, tá bom? Então vai lá, curta os vídeos, compartilhe com alguém, que você seja tremendamente abençoado por Deus nessa semana, nessa noite, que você possa ir dormir, descansar bem e seja ativado pelo poder da voz do Eterno. Fica com Deus. Shalom a todos.